Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar nossas aulas aqui de negociação e processos decisórios, empreendedorismo, né? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema ligado à área de startups, ligado à área de tecnologia, tá bom? Bom, se bem que o que a gente vai falar não está limitado só à área de tecnologia, né? É bem abrangente, então a gente vai começar a debater sobre esse ponto, tá bom? Muito bem, pessoal. Bom, a gente vai falar sobre o ecossistema de startups, tá? Normalmente a gente associa a, ao ambiente tecnológico, científico, né? Mas não necessariamente se resume a ele. Quando a gente fala sobre esse ecossistema, ele se aplica a uma série de outras áreas, né? É natural que a gente envolva outras áreas, como a própria área da economia criativa, cultural, né? O empreendedorismo social e entre outros vários, né? Bom, a gente vai falar sobre os anjos, né? O que significa esse conceito na área de inovação tecnológica, na área de startups, de inovação, né? A gente vai falar sobre as incubadoras, o papel das incubadoras nisso tudo, os hubs e aceleradoras, como é que funcionam, tá? E aí a gente vai falar sobre os fundos de investimento, né? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala do ciclo de vida de uma empresa, é natural a gente começar com o ciclo de vida dessa empresa, das startups, é natural que ela comece com um investimento que a gente chama de bootstrapping, ou um investimento do próprio bolso mesmo, né? Depois entra o famoso 3Fs, né? FFFs, que é de Family, Friends e Fools, né? Famílias, amigos e tolos, né? Que normalmente são aqueles primeiros apoiadores da empresa e tudo mais. Depois a gente passa normalmente por um seed money, né, um dinheiro ali de capital semente, que às vezes pode até vir de anjos, né, ou de incubadoras, ou de outros processos, aceleradoras, né, mas normalmente é um dinheiro mais proveniente aí de fundo de investimento, desculpa, agências de fomento, tá? Públicas normalmente. Depois a gente entra aí no ambiente de uma aceleradora ou de incubadora, um hub, etc. E aí é o momento que a gente começa a receber um capital ali um pouquinho mais substancial, né? A gente passa dessa fase de early stage a essa fase de seed, né, de semente. E aí a gente entra quando a gente já tem um MVP, já está captando recursos, já está, ou melhor, já está captando clientes, já está faturando, já está girando caixa, né? A gente costuma dizer que é o começo da fase de escalagem, né? Que é normalmente caracterizado pelo investimento de nível A ou rodada A de investimento, né? E aí tem várias rodadas subsequentes de escalagens, né? E aí é onde entra os fundos de investimento, tá bom? Bom, aqui, pessoal, tem 3 videozinhos sobre o assunto para vocês pesquisarem depois, tá? Vamos lá. Bom, algumas características interessantes sobre os anjos, né? Investidores anjos são profissionais experientes, tá? Normalmente mais maduros, né? Que vêm do mercado corporativo, normalmente, que possuem um certo capital, né? Para investir em empreendimentos. Quando a gente fala um certo capital aqui, pessoal, normalmente a gente está falando de algumas dezenas de milhões de reais ou de dólares, né? Normalmente é alguém que tem ali um recurso em que ele pode aportar ali 100 mil, 500 mil numa empresa sem lhe causar grande prejuízo, tá? Apesar de que tem anjos que têm patrimônios menores do que esses, na casa de alguns milhões, mas normalmente os anjos
os investidores seriais, de certa forma, né, os anjos que investem em várias empresas, normalmente eles são proprietários aí de patrimônios maiores, né, na faixa de dezenas a centenas de milhões. Normalmente eles esperam o retorno sobre o investimento, tá? Normalmente não, todos eles investem, esperam o retorno sobre o investimento. E quando a gente está falando aqui de retorno sobre o investimento, pessoal, é que o anjo ele tem lá uma certa quantidade, alguns milhões, e ele poderia aportar esse recurso em CDI, Tesouro Direto, poupança, até aplicações aí de baixo risco, né? E ele atingiria aí com praticamente risco zero, né? Atingiria uma taxa de retorno de aproximadamente 12% ao ano, aí aproximadamente 12, 13% ao ano. Então, quando ele investe numa empresa, ele espera ter um faturamento, ou melhor, espera ter um retorno consideravelmente maior do que 13% ao ano, tá? Então, se ele investe aí 1 milhão e vai recuperar esse dinheiro em 3 anos, ele tem aí a expectativa de recuperar ao menos, né, 100%, 200% do investimento, tá? Não é o que acontece 100% dos casos, né? O investidor anjo, ele já investe sabendo que, e inclusive ele usa a regra de diversificação de investimentos, em que ele vai aportar em várias empresas e ele sabe que uma ou outra não vai dar certo, e apenas uma ou outra é que vai dar certo e vai fazer ele recuperar aquele investimento dele, tá? Nos Estados Unidos, os primeiros investidores são chamados, né, dos 3 Fs, como eu falei, né, Family, Friends e Fools, né, normalmente. Depois desses caras aqui é que entra normalmente o anjo, né? Quando o investidor tem experiência e networking na área de atuação, ao capital investido se dá o nome de smart money, né, dinheiro inteligente. E esse termo é muito recorrente, tá, pessoal? Quando a gente fala de smart money, é a junção do dinheiro de alguém que tenha um capital razoável, né, juntamente com a experiência e com o networking desse recurso. Então, normalmente, um anjo, ele não vai apenas aportar capital financeiro, né? Normalmente, ele vai abrir portas, ele vai gerar networking para a empresa, assim como ele vai contribuir com experiência na administração, na gestão, na estratégia do negócio, tá? Isso a gente está falando do ideal, tá, gente? Muitas vezes a gente acaba encontrando anjos que não têm tanto interesse naquela área ou não têm alinhamento com aquela área e acabam não contribuindo muito, né? Eu costumo dizer que não vale muito a pena você pegar dinheiro de um anjo desse, porque é um dinheiro caro, né? É um dinheiro muito caro para você, porque normalmente você vai abrir mão de uma parcela ali de 5, 10, 20% até da sua empresa, né? Então, entre pegar dinheiro de um anjo simplesmente pelo dinheiro, normalmente é mais preferível fazer um empréstimo bancário, tá? Então, assim, é muito interessante que o anjo entre com experiência e networking. No Brasil, a gente tem aí vários grupos interessantes, né? A Gávea Angels é uma das mais antigas que está atuando no Rio de Janeiro, né? Tem a Floripa Angels, naturalmente, né, fundada na ilha de Florianópolis, né? Liderada pelo Marcelo Casado. Tem a Jacquard Investimentos, também em Santa Catarina, Marcelo Amorim. Tem a São Paulo Anjos, né? Liderada pelo Cássio Espina, que é um cara realmente muito famoso na área, é um anjo muito, muito reconhecido, muito famoso. Tem a Bossa Nova Angels, né? Que tem vários escritórios, etc. Ela é muito famosa, o dono dessa empresa, desse fundo de investimento Bossa Nova também, é um cara extremamente conhecido na área de empreendedorismo, tá? E aí a gente tem a Anjos do Brasil, que é um grupo, né? É praticamente um fundo composto por vários anjos coligados, né? É bastante interessante. Normalmente até, inclusive, eles são referência em termos de investimento anjo, tá, pessoal? Então, o site deles é bem bacana, vale a pena pesquisar, tá? Anjos do Brasil. Para a gente ter uma ideia, pessoal, é interessante a gente fazer uma comparação
com o número, esse slide aqui é de 2019, né? É interessante a gente perceber que no Brasil, em 2019, a gente teve um investimento anual da ordem de R$ 1 bilhão aportado por anjos em startups, tá? Hoje deve estar superando essa marca, deve ter regredido um pouco por causa da pandemia. Talvez em 2021, final 21, começo de 22, talvez tenha recuperado. Agora, no momento, não sei como é que está por causa da guerra com a Ucrânia, talvez não tenha passado muito desse patamar, tá? Então, a gente tinha em 2019 em torno de 8.200 anjos, né, investidores anjos. Nos Estados Unidos, esse número já vai para 1/3 de pessoas, quase, né? E com um aporte de 134 bilhões de reais, o equivalente, né? Reparem, pessoal, que o número de investimento é muito maior por anjo do que no Brasil e do que na Europa, né? Isso é natural, porque os americanos têm, de fato, um poder financeiro, né? Tem um capital financeiro mais alto do que a média da classe A brasileira, tá? A classe A americana tem um poder aquisitivo, um patrimônio maior do que a classe A brasileira, né, na média, e os europeus também, né? E em toda a Europa foi investido aí na faixa de 49 bilhões de reais e foram aí, tiveram aí em torno de 340 mil investidores anjos no ecossistema europeu. Então a gente vê que o ecossistema nos Estados Unidos, Canadá, Europa, são ecossistemas muito mais pujantes do que se a gente comparar em termos de população do Brasil e desses ecossistemas, né? Então a gente tem muito que crescer. Mas é interessante que a gente perceba o seguinte, pessoal, como referência para o Brasil. Normalmente, a definição, né, do investimento anjo é investimento efetuado por pessoas físicas com capital próprio, tá? Em empresas nascentes com alto potencial de crescimento, né? Ou escalagem, no caso, as startups. Normalmente, os anjos buscam uma startup que esteja com o mínimo viable product rodando no mercado já, que já tem os primeiros clientes, tem um time completo, né? E tenha muito claro o que a gente chama de cap table, tá? Cap table, pessoal, é a organização da distribuição das ações ou dos shares da empresa, tá? Ou a distribuição das ações da empresa, tá? Isso tem que estar muito claro nesse estágio. Normalmente, esses valores de investimento de cliente anjo, de investimentos de investidores anjo, principalmente quando são investimentos individuais, tá? É em torno de 400 mil a 1,5 milhão, né? Claro que isso aqui não é fixo, não é rígido. Tem anjos que aportam até valores maiores, não é muito comum no Brasil, é mais comum nos Estados Unidos, tá? Assim como aqui no Brasil, eu já vi investidores anjo aportando na casa de 50 mil reais apenas. Tá? Então, normalmente você tem aí uma variedade grande de valores. E é possível que haja na rodada de investimento anjo, é possível que haja mais de um investidor ao mesmo tempo, tá? É possível que você receba investimento de 3, 4 anjos ao mesmo tempo. Os critérios basicamente são inovação, do produto, do mercado, da solução, né? Um time, né, uma equipe muito forte para realizar aquilo lá, um problema real, ou seja, atender uma dor do mercado, uma solução relevante, um alto potencial de escalagem ou de crescimento, né? Um mercado considerável, atrativo, né, com resultados. Então, esses são os critérios principais, né? Normalmente, o motivo, né, é buscar um fit de mercado e produto com escalagem, né? A estrutura, normalmente, é mútuo conversível ou contrato de participação, né? Normalmente, essa participação ela varia entre 5% e 20% das ações da empresa, você dá para o investidor anjo ou para o conjunto de anjos, né? Investimento em grupo de investidores, né? Você tem a possibilidade de captar em redes, no caso, né? Normalmente, eles buscam um pitch perfeito, né? Que deve apresentar problema a ser resolvido, o mercado, o tamanho do mercado, a inovação, o time, o cap table proposto, as realizações,
as métricas de realizações da equipe e a captação que se está buscando em troca de tantos por cento da empresa. Tá? E normalmente, essa fase aqui de namoro até fechar um casamento com o anjo leva de 3 a 6 meses. Tá? Então, normalmente, quais são os critérios que a Anjos do Brasil leva em consideração, que é a referência nacional em investimento anjo, né? Primeiro, eles consideram a proposta de valor, nível de inovação e diferencial da inovação, perfil dos empreendedores, né? O time em si, né? A capacidade de entrega, potencial de mercado e escala, então, um modelo de negócios, né? E aí, eles buscam entender melhor os indicadores de receita, indicadores de clientes, de consumidores, etc. E então eles avaliam os exits, tá? Quando fala exit, pessoal, é a possibilidade ou a previsão de saída daquele anjo, da rodada de investimento. Normalmente, quando o anjo entra numa empresa, a perspectiva dele não é permanecer como sócio daquela empresa durante muito tempo, tá? Normalmente, a expectativa é de 2 a 3 anos, né, aqui no Brasil. Lá fora, o pessoal pensa mais médio prazo, então é natural um anjo passar 5, 6 anos numa empresa, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é mais curto esse período, o que é negativo, né? Porque um negócio de impacto, ele leva muitos anos para ser desenvolvido, não é de um ano para o outro, né? E quando a gente fala exit, pessoal, o anjo já prevendo que, beleza, eu vou botar 100 mil aqui, mas daqui a 2, 3 anos eu quero sair e eu quero receber aí 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão, né? Ele entra aportando X valor e ele já está olhando o exit dele, que é a saída depois de um X tempo, com o máximo dinheiro possível, que é basicamente o trabalho dele. Porque quando você pega uma empresa que vale R$ 1 milhão de valuation, né? O valuation da empresa é R$ 1 milhão, e ele entra aportando R$ 100 mil, por exemplo, uma conta redonda, né? Ele está crendo no seguinte, ele está crendo que ele está comprando um pedaço de 10% daquela empresa e que o dinheiro que ele vai aportar de 100 mil, mais as portas que ele vai abrir, mais o networking e mais a experiência que ele vai ajudar no crescimento daquela empresa ao longo de um ano, dois, vai fazer com que aquela empresa que valia 1 milhão naquele momento, depois de 2, 3 anos, vai valer 10 milhões de reais. Então, naturalmente, aqueles 10% que ele comprou, a hora que vier um grupo maior de investidores ou um fundo de investimento, né, a empresa vai vender uma parte para esse fundo, ou melhor, vai trocar um investimento por uma parcela da empresa, vai ser diluída, né, a empresa, os investidores e os proprietários vão ser diluídos, como a gente fala, e aí aquele anjo que estava lá com 10% das ações, que ele pagou 100 mil, ele vai ver a empresa passando a valer 10 milhões de reais, então, naturalmente, aquele share que ele tem, que ele possui de 10%, que ele pagou 100 mil, vão valer agora 1 milhão de reais, ou seja, teve uma valorização aí de 1000% ao longo de 2, 3 anos, né? E aí ele tem, normalmente o anjo prefere sair assim que tem uma boa oportunidade, né? No Brasil, normalmente eles saem mais rápido, né? Eles fazem uns exits mais rápidos, e lá fora demora um pouco mais. Mas depende muito do anjo, depende muito do interesse dele na empresa, depende muito do quanto ele está ajudando e quanto ele está empolgado com aquela empresa, depende muito da visão do anjo também para o futuro da empresa. Então, há situações de anjos que permanecem mais tempo, até as últimas rodadas de investimento, que ele está apostando naquela empresa mesmo, etc. Agora, acontece muito, muito, pessoal, é muito comum haverem anjos e até fundos de investimento que eles não acreditam no negócio, que eles não têm amor ao negócio, não têm um carinho especial pelo negócio, eles simplesmente vê uma oportunidade ali de poder imputar 100 mil reais em uma caixinha, e ele vai colocar uns certos ingredientes naquela caixinha ali, que seja networking, seja abertura de porta, seja dinheiro, e vai sair no outro lado da caixinha, depois de 1, 2, 3 anos, vai sair uma quantidade muito maior de dinheiro, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões,
E às vezes, pessoal, é até muito chato de falar isso, mas às vezes o investidor nem acredita na empresa. Depois de 2, 3 anos, às vezes o investidor, até o fundo mesmo, muitas vezes o pessoal nem acredita muito que aquela empresa vai muito para frente. Às vezes eles simplesmente acham, tudo bem, a empresa vai crescer, 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 vai chegar a um ponto em que vão perceber que é uma fraude, vão perceber que não tem futuro, e ela vai desabar. Então, existe muitos casos de investidores, anjos ou fundos de investimento, né, que aportam recurso e tiram dinheiro também sem preocupação nenhuma com a sustentabilidade do negócio ou o futuro da empresa, né? O negócio é multiplicar dinheiro, tá? Então, isso é muito errado, isso é feito no mundo inteiro, infelizmente. Muita gente faz isso, muita gente fica rica fazendo isso, mas é um vício, né, uma coisa ruim do nosso sistema, que lembra muito uma pirâmide, do tipo, ganha todo mundo no começo, todo mundo vai ganhando no começo, até que chega um ápice em que o sistema começa a, a desabar e vai perder o último investidor, normalmente. Vai perder o dinheiro, o último fundo de investimento, o último investidor, que foi bobo bastante para botar dinheiro ali, tá? Então, é uma coisa que vocês devem estar sempre muito atentos e evitar, porque isso não é uma coisa boa, não é uma coisa legal, inclusive. Muito bem. Aí a gente tem uma outra figura, pessoal, que é muito bacana, que é a figura das incubadoras, né? É até engraçado que o termo incubadora, ela ficou tão batido, esse termo, que ele é, de certa forma, mais utilizado para representar incubadoras empresariais, incubadoras de startups, do que incubadoras mesmo, assim. Claro que para quem é da área de biologia, área médica, talvez não, mas assim, para as outras áreas em geral, dentro da área de tecnologia, quando a gente fala incubadora, a gente remete muito ao conceito, né, daquela estrutura que serve para apoiar uma jovem empresa, uma empresa nascente, né? Então, eu vou fazer aqui um pouco de propaganda, né? Na UFMA, a gente tem uma incubadora, né, chamada Conecta, e essa incubadora fica dentro do nosso núcleo avançado de empreendedorismo, tá? O NAV, né? Que é uma estrutura muito bacana que a gente tem na UFMA, é um prédio super bonito, com salas, vamos ter o coworking, a gente tem coworking hoje, né? Tem auditório, tem sala de cafezinho, e a gente está aí planejando ter um Maker Lab também no futuro próximo. Então, esse é uma incubadora, tá? A gente tem uma incubadora aí na UFMA, né? Aqui é uma estrutura que não é tão chamativa, mas é uma referência para mim, que é a Incubaero, que é a incubadora de empresas da Fundação Casimiro Montenegro Filho, que é a fundação que apoia o ITA. Então, é uma incubadora que tem o apoio do ITA e do DCTA, lá em São José dos Campos, né, chamada Incubaero. Foi onde nasceu a minha empresa. A Crux, ela iniciou suas operações nessa incubadora, tá? E, normalmente, associadas às incubadoras, a gente tem vários órgãos governamentais, como o SEBRAE, FINEP, né, que promovem cursos, treinamentos, mentorias, orientação, guias, livros, tem eventos, né, network, eventos de coffee break, networking, e uma série de outros aí, para apoiar essas jovens empresas, tá? E temos aí uma série de escolas que são voltadas a ensino de empreendedores, jovens empreendedores. É o caso do próprio Sebrae também, a Fundação Dom Cabral, FGV e tantas outras, tá? Então, vale muito a pena procurar esses grupos, essas instituições, tá? De uma forma geral, pessoal, quando a gente fala de incubadoras, elas são, bom, as incubadoras são um local físico, um prédio físico, normalmente, em que, e a grande maioria deles estão presentes dentro das universidades, principalmente no Brasil, tá? E esse local, ele tem lá, normalmente, uma salinha, um auditório, você tem sala de coworking, você tem sala de coffee break, você tem salas pequenas, assim, para as empresas, e às vezes você tem algumas coisas a mais ali, como laboratórios compartilhados, oficinas compartilhadas, cafés e outras coisas, né?
mas, em geral, é um pequeno prédio onde você reúne as pessoas e você dá uma condição básica para você começar a operação. Isso é uma incubadora, né, e normalmente é associado à universidade. Então, ela normalmente ela é baseada em taxas, né? Quando eu falo taxas, às vezes é um pedacinho do equity da empresa, ou seja, um pedacinho das ações da empresa, às vezes é uma mensalidade que você paga todo mês, às vezes é um aluguel, às vezes é uma taxa que você vai pagar baseado no lucro que você tiver depois que você se graduar, né? Então você vai pagar para a universidade ou para a incubadora uma certa taxa, uma certa porcentagem do seu lucro, tá? Normalmente esse processo ele dura meses a vários anos, depende muito da empresa, depende da incubadora, depende de uma série de coisas, né? Você tem que passar por um processo de seleção, né? Você tem aí disponibilização de espaço para escritórios, né? E normalmente a incubadora providencia treinamento, mentoria, orientação, cursos e uma série de vantagens, né? Networking, contatos e uma série de coisas. As vantagens principais são, normalmente, o aluguel desse espaço, desse escritório, é mais barato do que o aluguel de um escritório comercial, normalmente, né? Você tem um bom network entre as empresas, entre as startups, então é natural que uma startup contrate a outra para fazer um determinado serviço e vice-versa, de forma que o ambiente ele se torna muito sinérgico e mais econômico, por isso também, né? E o foco, normalmente, da incubadora é o crescimento a longo prazo, médio e longo prazo, tá? Ou seja, normalmente um processo de incubação leva aí de 2 a 3 anos, no mínimo, tá? As limitações é que, normalmente, você tem taxas e impostos a pagar, aluguéis e outras coisas, então, normalmente, você tem que começar a sua empresa já gastando, né? Já investindo. Você tem que passar por um processo de seleção, e você tem uma certa limitação do apoio e da consultoria dos experts da incubadora, tá? Normalmente, o time de gestão da incubadora não é extremamente técnico, normalmente ele não é extremamente voltado a resultados, tá? Como seria no caso de um fundo de investimento ou de uma aceleradora que teriam profissionais ali muito mais caros, porque o resultado ele é assim, a operação é muito mais voltada a resultado e resultados, tá? Aqui nas incubadoras, normalmente, como ele é um processo mais lento, o custo também é menor, só que, ao mesmo tempo, naturalmente, os especialistas que você tem ali, os experts, normalmente eles não têm o mesmo nível, ou o mesmo preparo, ou o mesmo número que você vai encontrar numa aceleradora, num hub ou num fundo de investimento, tá? Aqui, só para a gente ver a planta baixa de uma incubadora, tá? Não lembro qual incubadora que é, mas aqui a gente pode notar que a gente tem aqui uma sala de reunião bem grande, a gente tem uma copa, a gente tem banheiros, a gente tem uma área de convivência aqui, uma área de lazer, de alimentação. A gente tem aqui um coworking, ou seja, é um local onde a gente tem várias empresas trabalhando, vários times trabalhando aqui de forma aberta. A gente tem aqui outras salas de reunião, tem salas de reunião aqui pelos cantos, e a gente tem alguns escritórios aqui, pequenos escritórios, que devem ser alugados aí no meio desse processo, né? Para alguma empresa que queira pagar um pouco mais, etc. Mas, normalmente, junto com o coworking, a gente tem espaços que são espaços reservados para as empresas, né? Tem seu escritório fixo, muitas vezes, né? Só que aí, normalmente, é um pouco mais caro. Então, para vocês terem ideia, normalmente, para você ocupar uma estação dessa aqui no coworking, você vai pagar aí 200, 300, 400 reais. Claro que depende do local da cidade, do tamanho do coworking, depende do que a incubadora oferece, se ela oferece secretária para as empresas, se oferece água, luz, internet, contatos, networking, etc., tudo que está envolvido, né? Então, você tem um certo preço aqui, tá? Típico, eu diria para vocês que uma mesa dessa custa aí 300 reais por mês, em média, para você se manter usando esse coworking.
É claro que vai ter lugares que talvez seja um pouco mais barato, lugares que vão ser mais caros, né? Se a gente pegar isso aqui na Avenida Paulista, certamente tem vários coworkings lá, várias incubadoras. Certamente uma mesa lá na Avenida Paulista não vai custar R$ 300, vai custar bem mais, talvez R$ 1.000. E um espaçozinho desse pequenininho exclusivo aqui para 2, 3 pessoas trabalharem, já vai custar aí em torno de, comparativamente a R$ 300 uma posição, aqui vai custar 500, R$ 1.000 por mês, né? E talvez uma sala maior aí para 6, 7, 8 pessoas trabalharem, talvez aí R$ 1.500, R$ 2.000, tá? Numa cidade grande. E dependendo do local, num lugar bem comercial, claro, né? Então a gente vê aqui um espaço bem geral, assim, né? É natural também nas incubadoras terem laboratórios compartilhados e estruturas similares, né? Normalmente os prédios são muito bonitos, são bem tecnológicos, né? É o caso aqui da incubadora presente na Unicamp, fica dentro do parque tecnológico deles. Vocês podem notar que é um prédio bem bonito, um prédio com uma cara tecnológica, né? E a Unicamp é a referência nacional de incubadora, de, de patente, de apoio a empresas, dos professores, dos alunos, né? A Unicamp é a universidade no Brasil que mais investe nisso hoje, mais aberta a isso. Muito bem. E aí, pessoal, a gente tem uma outra figura, que é a figura dos aceleradores, ou das aceleradoras, né? As incubadoras, o termo incubadora, ela nasceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, nos Estados Unidos, lá na década de 50, se eu não me engano, está dizendo aqui, década de 50, só que era um termo muito, muito genérico, né? Espalhou pelo mundo inteiro, etc. Até hoje no Brasil é utilizado, mas nos Estados Unidos mesmo esse termo meio caiu em desuso, porque o pessoal percebeu que as incubadoras, na verdade, não eram tão eficientes, eram demoradas, etc. Então, o pessoal começou a criar uma outra figura que eram os aceleradores, né? Ou aceleradoras de startup, que eram ambientes similares às incubadoras, mas o prazo de residência é muito mais curto, você tem um investimento ali mais massivo, mais forte, mais acelerado mesmo no crescimento da empresa, e eles costumam selecionar empresas um pouco mais maduras, né? Então, vamos pegar aqui features interessantes aqui, né? Normalmente, bom, a gente já falou das incubadoras, está claro, né? Normalmente ajuda o negócio na base, gera networking, tem uma ajuda para criar, para entender o mercado e para fazer marketing, né? Normalmente tem acesso à internet, tem ajuda normalmente com assessoria de contabilidade, às vezes ajuda a conseguir certos programas do governo, certos empréstimos, né? Ajuda aí com pitch, né? É natural você linkar com pesquisadores e professores universitários, né? Link com parceiros estratégicos, acesso, né, indicação a investidores anjo, né? Programas de treinamento em geral, aconselhamento, ajuda com gestão, ou seja, tudo muito do básico, muita ajuda, né? Normalmente de 1 a 5 anos, né? Normalmente não vai tanto, normalmente até 3. Você não tem ali um processo ali, depende da incubadora também, tem alguns que até tem coorte, né, que é o processo de seleção, pode ser para empresas do tipo rentar, lucrativas ou não, né? Essa seleção, ela não é competitiva necessariamente, mas isso depende da incubadora, não concordo, nem todas são assim, algumas são sim competitivas nesse sentido. Ela vai desde estágios iniciais até estágios intermediários, né? Não é interessante para empresas mais maduras, tá? Ah, e normalmente a mentoria, né, ela é mínima, né? Ela não é tão eficiente. E aqui a gente tem a figura do acelerador, né, que é uma estrutura muito mais recente. A gente tem aceleradores que são de propriedade de fundos de investimento ou de grandes empresas, às vezes, né? É natural que a maioria seja privada, inclusive, porque o foco é em lucro, né? Não é em desenvolver o ecossistema, o foco é em lucro das aceleradoras, né? Grande áreas de foco em grandes áreas diferentes,
né? Você tem aqui uma seleção, termos rígidos, né? Inclui toda a questão de orientação, mentoração, etc., né? Você tem ali uma série de demo days e pitches, né? A aplicação é bem competitiva, né? É natural você ter, num acelerador, você ter um seed money associado, ou seja, você entra no processo e você ganha um dinheiro mínimo ali, 50 mil, 100 mil, 200 mil dólares, é o natural, né? E normalmente é focado em pequenos times com alta capacidade de ser escalável, né? E que seja rápido, né? Foi daí das aceleradoras, de certa forma, que nasceu aquela famosa frase, né? Que é fale, mas fale rápido, né? Fail, but fail fast, né? Que é no sentido de que você não deve ficar anos pulindo o produto, você tem que criar um produto, fazer um MVP, lançar no mercado e, se não der certo, falhar rápido para você corrigir e lançar outro produto, e se falhar, corrigir rápido e lançar outro, e rápido esse processo, né? Fale, mas fale rápido, né? Então, é muito forte isso na cultura das aceleradoras, e ela tem um componente muito mais competitivo, porque normalmente ela vai aportar dinheiro também, além de aportar escritório, mentorias, orientação, etc., ela tem normalmente um time muito mais forte de orientação e de assessoria, né? Ele vai te pedir não simplesmente um aluguel, ele vai te pedir, às vezes, até um aluguel, mas, além disso, você tem que ceder um pedaço da sua empresa, porque normalmente o acelerador ele vai aportar dinheiro na sua empresa e ele quer escalar a sua empresa para ganhar uma parte com isso. Então, normalmente, na acelerador, você tem que correr e é bem voltado a resultados. Então, o foco aqui é escalagem e lucratividade para os donos, os proprietários dos aceleradores, tá? Então, são figuras parecidas com a incubação, mas a incubação é alguma coisa muito mais governamental, de certa forma, e essas aceleradoras é muito mais baseado no modelo de negócio lucrativo, financiado por fundos de investimento, normalmente, ou por bancos, ou por entidades financeiras, de maneira em geral, tá? Bom, aqui a gente tem uma diferença, né? Normalmente são programas curtos, né? Em relação ao acelerador, normalmente é feita com o objetivo de gerar lucro, normalmente é intensivo, é rápido, né? Você tem ali uma disponibilização de mentores e de treinamento muito mais intensiva e mais forte, e mais até, eu diria até mais, onde se cobra muito mais os empreendedores, né? Normalmente todas as áreas podem aplicar, não somente quem está dentro da universidade, porque a incubadora normalmente tem um perfil meio restrito à universidade, nem todas, mas a maioria tem uma certa predileção por entes da própria universidade, né? Algumas nem tanto, mas a maioria tem esse perfil, e no caso dos aceleradores isso não faz diferença, né? Ela é muito seletiva, mais do que as incubadoras, né? Muito comum nos Estados Unidos e na Europa, nos ambientes mais competitivos, né? Normalmente elas vão pedir aí em torno de 6 a 8% da fatia da sua empresa, tá? Enquanto as incubadoras normalmente não pedem, normalmente eles te cobram um aluguel apenas, e mais barato do que um valor de um escritório comercial, e assim, só que também eles não dão dinheiro para você, eles não dão o seed money, normalmente. Eu já vi casos de incubadoras que até davam um trocadinho, assim, para ajudar, mas normalmente é bem pouco mesmo, quando tem. E é raro, não é comum. O acelerador não, o acelerador normalmente coloca somas que são suficientes para você fazer um MVP normalmente, né? Ó, tá dizendo aqui, inclusive, né? E normalmente, ele é muito focado na metodologia Lean Startup ou Startup enxuta, né? Bom, e aí, pessoal, a gente tem a figura do Hub, né? O Hub, ele é até muito parecido com a própria aceleradora, mas ele mescla um pouco a figura de incubadora, aceleradora, e ele envolve a participação de outras empresas maiores. Então, normalmente, a incubadora ela é voltada para empreendimentos bem early stage, e os aceleradores também são para early stage, empresas bem pequenas, potencial de crescimento, mas bem pequenas, em ambos os casos, né? Aqui, o Hub, normalmente, ele começa a misturar empresas early stage, às vezes até um pouco mais maduras, né?
intermediárias, indo para passando já o seed money, né? E interagem com grandes empresas. Então, é o caso, por exemplo, desse hub de tecnologia, que é o Cubo, né? O Cubo, ele é um modelo de referência no Brasil. Ele foi criado pelo Banco Itaú, é lá em São Paulo, no coração financeiro de São Paulo, acho que é em Pinheiros, se eu não me engano. É um prédio gigantesco que eles montaram lá e dão espaço lá para dezenas de startups, todas as startups que sejam alinhadas com a estratégia de investimento e de incentivo que é ditada pelo próprio Itaú. Então, o mundo está caminhando para uma interação entre empresas em que antes era briga entre pequenas e grandes empresas, hoje as empresas mais inteligentes, mais estratégicas estão percebendo que é mais inteligente eles se aproximarem das pequenas empresas do que brigar. Então, é o caso da Itaú mesmo, né? Do Itaú que está percebendo isso e está incentivando startups e, certamente, o futuro do Itaú, né? Se ele virar uma fintech ou todo o desenvolvimento tecnológico e disruptivo do Itaú, certamente vai ser baseado em uma startup ou algumas startups que o Itaú vai acabar comprando ou produtos que o Itaú vai acabar comprando de startups que ele mesmo incentiva. Então, isso fica muito interessante, é muito sinérgico esse processo. E isso, normalmente, a gente chama de hub, quando a gente tem a interação entre essas pequenas empresas com empresas maduras, de grande porte, interagindo juntos, né? Muito bem. E aí entra, pessoal, agora o fundo de investimento, tá? Depois que você passou da fase de bootstrapping, a fase de 3F, a fase de seed, que você passou por uma incubadora, ou por uma aceleradora, ou por um hub, normalmente você já está mais maduro e aí você vai bater na porta de um fundo de investimento, tá? Fundo de investimento, pessoal, normalmente é um condomínio chamado de condomínio de recursos, ou condomínio de crédito, não, como é que é? Condomínio de patrimônio, uma coisa assim, tá? No sentido de que o fundo de investimento, você tem normalmente um banco que gerencia, ou uma entidade financeira que gerencia, tá? Com executivos de alta performance, executivos bem experientes, né? Normalmente o salário deles é baseado no quanto ele faz o fundo render, né? E o objetivo do fundo é pegar dinheiro, normalmente de pessoas físicas, ou às vezes até de empresas, né? Tem casos em que fundo de investimento ele pega dinheiro de pensionistas de uma determinada empresa ou grupo, é o caso dos fundos de pensão, né? Então, é basicamente um grande ajuntado de dinheiro, né, depositado, e os gestores desse fundo vão escolher as melhores formas de investir. Então, tem vários tipos de fundo, né? No nosso caso aqui, um fundo de investimento de risco ou de tecnologia ou para startups, né? Normalmente ele é tido como um serviço, ele não é renda fixa nem variável, ou seja, ele tem tributações que são específicas, né? E, normalmente o fundo de investimento ele pode investir e normalmente ele deve investir em várias empresas diferentes, dezenas, às vezes até centenas de pequenas empresas. Reúne dinheiro de cotistas, né, acionistas do fundo, né, que podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas, podem ser, como eu falei, pode ser pode ser dinheiro de pensão de uma empresa ou de um grupo de pessoas, né? O objetivo é ganhar o máximo com as aplicações, ou seja, conseguir o máximo rendimento anual sobre os investimentos, cuidado por um grupo de gestores, né? Você normalmente tem uma quantia mínima para entrar, ou seja, um fundo de investimento ele não vai aceitar R$ 1, R$ 10 para você entrar, fazer parte do fundo. Normalmente essas cotas mínimas são de milhões de dólares ou milhões de reais. Normalmente não tem garantia de fundos garantidores públicos, né? Ou seja, é investimento de risco. O fundo de investimento, o venture capital, ele é associado a risco, então, por isso que é extremamente importante pagar muito bem e selecionar muito bem o gestor, porque se o gestor fizer uma caquinha aqui, ele pode perder o dinheiro de todo mundo, né, e não tem como recuperar depois. É interessante para quem quer diversificar a carteira e quem tem alguns milhões para investir, né? E é uma boa opção para quem está começando, porque você recebe relatórios, você recebe
você participa de reuniões com os gestores, você tem informações de mercado, então é uma ótima escola para você aprender a investir, tá? Fazer parte de um fundo de investimento. Normalmente os fundos têm as seguintes características, né? Normalmente tem os fundos de renda fixa, que são associados à taxa de juros, índice de preços ou ambos. Normalmente são fundos de investimento mais de baixo risco, normalmente muito associados aí a pensionistas, porque são fundos de longa duração ou longuíssima duração, né? Aí tem os fundos de ações, né? Que são normalmente ligados a uma área temática ou um campo temático. Então, por exemplo, o Banco do Brasil disponibiliza o fundo TEC, que é um fundo em que eles selecionam meia dúzia de empresas enormes de tecnologia que estão rendendo melhor e eles mantêm lá uma certa participação e negociam as ações de um certo número de empresas de tecnologia. Então, eles conseguem uma rentabilidade ali baseado nisso. A gente tem aí fundos cambiais que estão ligados à variação cambial, mas são bem complicados esses fundos aqui. São fundos bem, eu diria até que, não diria questionáveis, mas eu diria que são fundos bem, que não estão muito associados aí a empreendedoria, a startups, etc. Normalmente a gente está mais associado aos fundos de ações e aos fundos de multimercado, né? Fundo de multimercado, ele é um fundo que tem uma característica coringa, de certa forma, né? E podem ter diversos fatores de risco. E normalmente é feito dessa forma de propósito. Normalmente o fundo, ele acaba investindo, um fundo multimercado, ele acaba investindo em vários tipos de empresas diferentes, várias startups, muitas vezes, né? E com uma diversificação muito grande de risco, para que, na média, mesmo que algumas empresas quebrem, na média, uma ou outra ele vai dar muito certo. Então, na média, o fundo vai ter um investimento, vai ter uma rentabilidade razoável, normalmente mais alta do que esses, que são fixos, porque o risco é mais alto, então, naturalmente, você tem que performar melhor. Tá? E aqui, pessoal, tem um gráfico que mostra o desempenho desses fundos de investimento, como é que eles são medidos. Eles são medidos por esse tipo de gráfico que confronta, né, o tempo, desculpa, confronta assim, a posição dessas empresas aqui variam ao longo desse eixo, tá, ao longo do tempo, e normalmente ele confronta o número de investimentos, vamos supor aqui 30 investimentos, e aí a gente tem como resultado o número de saídas, né? Ou seja, quanto mais saídas, e aqui são saídas positivas, ou seja, são saídas em que a empresa recebeu uma nova rodada de investimento, uma rodada seguinte, mais ampla, e aí o fundo ele tem a opção de sair com a multiplicação do recurso que ele aportou, né? Normalmente trocando o equity que ele possui por dinheiro, basicamente, né? Então, aqui mostra, vamos supor, uma empresa aqui que tem 50 investimentos, ela vai estar, na média, né, com alguma coisa em torno de 14, 15 saídas, ou seja, de 50 empresas que eles selecionaram, 14, 15, teoricamente, vão crescer, e eles vão ter a saída e vai ter uma certa multiplicação do dinheiro que foi investido, e outras 35 quebraram, faliram e eles perderam o dinheiro, tá? É isso que significa esse gráfico, e naturalmente, quanto mais alta for a inclinação dessa curva, ou quanto mais próxima de 1 para 1 for essa curva, mais alto é a performance ou mais acurado é a análise do fundo, né? Significa que se eles investirem em 50 empresas, eles vão ter êxitos positivos de 50 empresas, que é o sonho de todo fundo de investimento, mas isso não acontece porque a taxa de sucesso, essa curva aqui, ela é diretamente proporcional ao nível de risco que você assume. E se você não assume riscos, você também não gera capital sem o risco, né?
É impossível você ter um rendimento acima da poupança, acima do tesouro direto, sem ter risco. Então, normalmente, quanto maior o risco, você tem uma probabilidade também maior de ter um rendimento maior ou de ter prejuízo, né? Mas, normalmente, a curva de tendência é essa aqui. E, normalmente, as grandes financeiras tendem a ter aí um balanceamento muito bem equilibrado de onde eles aportam recurso, etc. Então, é interessante analisar isso aí, tá? Bom, esse aqui é um exemplo, pessoal, de alguns fundos de um ucraniano, inclusive, alguns fundos presentes na Ucrânia, tá? E é um gráfico muito legal que ele posiciona os fundos de investimento que estão explorando o mercado ucraniano, ou seja, são fundos estrangeiros. Aqui embaixo a gente tem os fundos nacionais e aqui a gente tem o foco deles, né? Normalmente, vocês podem perceber que tem muito mais fundo voltado para empresas em estágio de seed até Series A, ou seja, uma rodada A de investimento, né? Que envolve aí 10, 15 milhões, até 10, 15 milhões de dólares, né? Então, a gente vê que tem aqui fundos internacionais, como o Combinator, que é bem famoso, né? O Techstar também, que é um outro fundo muito conhecido, né, americano. E aí a gente tem o foco deles, esse aqui, foco mais para empresas em estágio um pouco mais inicial, né? E aqui a gente tem fundos que estão voltados para estágios mais avançados, como Series B, C, D, né? Como é o caso aqui do fundo do Soros, né, que é um dos maiores ricaços do mundo, né? O cara tem, assim, esse fundo aqui é bilionário, né? Tem a Goldman Sachs também, que é um outro fundo gigantesco, né? São fundos de investimento aí para grandes projetos, inclusive projetos de infraestrutura, né? Projetos aí de trens, de coisas assim bem grandes mesmo, bem caras, né? Da ordem de centenas de milhões de dólares, né? E é isso, pessoal. Aqui, esse é um diagrama que mostra o ecossistema no Brasil, tá? Então, assim, a gente tem aqui grupos de anjos, né, como Anjos do Brasil, Gava Angels, né, Core Angels, Startup, tem a RD2 Ventures, a GV Angels, tem a Equity Rio, tem outras aqui. Tem a Poly Angels. É muito interessante a Poly Angels, que ele é um grupo de investimento de anjos voltado para a Politécnica da USP, né? Então, os professores e alunos da Politécnica da USP têm lá um fundo de investimento que estão de olho neles, né? Então, isso aqui é interessante para investimentos aí na ticket médio de investimento da ordem de R$ 150 mil reais, e normalmente eles vão pedir em torno de 5 a 15% das empresas, tá? Isso é um absurdo no meu ponto de vista, Brasil, digo assim, só que isso aqui é Brasil, né? É um absurdo você entregar 15% da sua empresa por R$ 150 mil. É ridículo isso aqui. Eu diria até que é melhor ir lá no banco e pegar um empréstimo do que pegar aceitar 150 mil em troca de 15% da empresa. É um absurdo isso aqui. Mas, no Brasil, os investidores, eles são muito, assim, tem uma mentalidade muito imediatista, muito complicada mesmo, no Brasil, infelizmente. Tá? No mundo afora, esse valor é muito mais alto por esse nível de equity. Aí tem as aceleradoras, que tem o ticket médio da ordem de R$ 180 mil, com equity menor, né? Tem aí a Liga Ventures, que é famoso, tem a Spin, tem a ACE, que é bem famosa, tem o Funders Institute, também, que é um outro fundo bem conhecido, né? E aí a gente tem aqui o que seria o Pre-Seed e Seed, que seriam já fundos que têm aí capacidade de aportar até R$ 5 milhões, entre 10% e 25% de equity. Também acho isso aqui abusivo, né? Internacionalmente falando, isso aqui é muito maior para conseguir 10%, 25% da empresa. Claro, pessoal, que isso aqui depende muito da empresa, depende do projeto, depende de muitas coisas. Mas, em geral, lá fora, os valores são muito mais altos para seed. Tá? Tem o Canary, né, que é bem conhecido no Brasil.
Tem a Bossa Nova, que eu falei para vocês, que é um fundo grande, bem grande. Tem a Distrito, tem a Inseed, que é famosa. Qual mais? Ipanema Ventures, também bem conhecida. Que eu conheço são esses, tá? Tem a esse aqui, né? De novo, né? Esse também vai até esse nível também. E aqui, pessoal, a nível de Series A, né? A gente já tem, e Series B também, a gente já tem um número muito menor de entidades, e vocês podem notar que elas começam a ser muito mais associadas a bancos do que entidades individuais, né? Ou melhor, entidades não ligadas a bancos, né? A gente vê aqui como Series tem a Astela, que é um dos mais famosos no Brasil, tem a Confrapar, também bem conhecida, né? Tem a DGF, tem a Valor, Headpoint Ventures, né? Essa aqui também é bem conhecida. E aí, para um nível mais alto de equity e também um nível mais alto de investimento, né? Na faixa aqui médio de 40 milhões, a gente já tem aí o pessoal do SoftBank fazendo esse tipo de investimento. E eu não conheço mais ninguém. A Confrapar também, né? Valor, né? A gente vê que os números já vão diminuindo, né? E é isso, pessoal. Esse é o ecossistema brasileiro, né? De fundos de investimentos. Bom? Pessoal, tendo dúvidas, por favor, mandem mensagem, WhatsApp, e aí a gente conversa na próxima aula, sexta-feira, onde a gente vai ver a parte de como preparar um pitch, como dar um bom pitch, né? Visando conquistar um anjo, conquistar um fundo de investimento, conquistar uma aceleradora, tá bom? O pitch, o Business Model Canvas, o Business Plan, e o pitch, né, o pitch deck e o pitch, são as principais ferramentas que vocês precisam para conseguir alavancar um investidor. Seja um anjo, seja um fundo, seja um acelerador, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção nisso aí, tá bom? Forte abraço, pessoal, e até a próxima aula.